sou o professor mais bem pago da América Latina, por hora. E tem mais aluno que faculdade. Tem mais aluno que as maiores faculdades que tem nesse país. Então, assim, quem foi que disse que um problema seu, um bloqueio seu, é aquilo que vai te parar? Você precisa de abrir sua cabeça. Você acha que realmente toda pessoa consegue mudar sua realidade financeira? Isso é uma dúvida interessante, porque tem muita gente de todas as realidades nos assistindo. Cara, quando você fala assim, qualquer um consegue? Claro que não. A pessoa tem que deixar de ser qualquer um primeiro, é a premissa. Se ela entender que ela é qualquer um, ela não vai conseguir. Tem 3 coisas que você tem que lutar na sua vida para sempre investir e sempre mudar de nível. Conectar com gente, ambiente e frequência. Ou troca essa palavra por vibração. Gente, frequência e vibração. Eu lembro de você, alguns anos atrás, sei lá, 8 ou 9, assistindo você falando uma palestra, não sei o que, negócio de sabedoria. Aí eu fiquei assim, mano, será que esse cara entende o que ele tá falando? Ficava assistindo de longe ali, nunca te vi. Aí eu vi um vídeo seu. Eu lembro de ver o Paulo Vieira falando, mentaliza. Aí eu falar, que papo é esse, mano? Por que esses caras ficam falando isso? Só pra você ver os questionamentos. A primeira coisa quando eu ouvi foi de... Isso não é real. Resistência, porque ignorância gera resistência também. Tudo na vida tem o sentido bom e o sentido ruim. O estresse, por exemplo. O estresse bom é o que eu pego o ferro e levanto. Vou pra academia. Vai liberar neuroativador, o cortisol. Você vai... O estresse vai te fazer ficar mais forte. Agora os outros ficam alucinando na sua cabeça. Você não der conta de usar isso é negativo. A resistência negativa é fruto da ignorância. Não, eu não vou nem ouvir, eu nem gosto. Eu nem gosto do Brunet porque ele mistura dinheiro com Deus. Aí depois que descobri, tem 2.000 passagens falando de dinheiro na Bíblia, a pessoa vai ter que pedir desculpa. Então, assim, o dinheiro, ele é emocional. Só que antes dele ser emocional, no cenário físico, ele é uma energia de troca. Vocês estão assistindo, vocês vão anotar assim, ó. Dinheiro é energia de troca. Por quê? Porque eu tenho uma indústria de garrafa. Esse aqui tem uma indústria de copo. Se eu quiser comprar 1 milhão de garrafas, se não tivesse o dinheiro, eu ia ter que trocar o equivalente em taças. Talvez 100 mil taças em 1 milhão de garrafas. Só que eu quero comprar só as garrafas e o cara não interessa nisso. Então a gente troca por esse negócio aqui, chama pecúnia, que é o dinheiro, o valor monetário. Então eu produzo, troco por essa energia, carrego essa energia pra mim pra poder comprar esse microfone, comprar essa mesa, comprar o que eu quiser sem ter que fazer troca. Dinheiro é isso. Olha em Gênesis, Deus não criou o dinheiro. Deus criou a riqueza. Riqueza é diferente de dinheiro. Riqueza é natureza. E aí o que faz uma pessoa ter muito dinheiro e o outro sempre ter pouco dinheiro? Aí ele começa a ser emocional. Por quê? Porque pro dinheiro ser emocional, ele precisa ter governança. Então na sua mente, o tanto de dinheiro que você dá conta de governar é até onde você vai. Por exemplo. Isso eu acredito. Não, é 100%. Isso é metafísico. Eu tenho um carro de 6 milhões. Você deve ter 15 milhões lá de carro na garagem. Aí eu te dou um carro, tô te dando agora, uma Ferrari de 6 milhões, um Aceto Fiorano, toda na fibra de carbono, é de pista. Minha Ferrari é pista. Toma, tô te dando. Aí você fala, nossa, obrigado. Só que você tem que pagar o IPVA. O IPVA é 300 mil. E agora? Tá endividado. A pessoa já... Cara. Não tem nem nome pra pegar 300 Ó, o Runes fazendo conta. 300 mil é só o IPVA. Se ela der um pipoco na bateria, 40 mil pra arrumar. Só a bateria dessa Ferrari. Eita. Por que eu tô te falando isso? Você imagina que tem gente que ficou feliz, Brunet, quando eu falei, toma o carro de graça. Quando eu falei, toma IPVA, a pessoa vai falar o quê? Você tá doido? E se eu te desse a McLaren? Eu te dou a McLaren minha, toma, tô te dando a McLaren. Aí você fala assim, nossa, glória a Deus. Não vou tocar no assunto de IPVA, prometo. Se você acelerar ela faz 500 metros com 1 litro de combustível. Tem gente que agora a escassez falou, não dá pra ter um carro desse. Você tá entendendo que o negócio não é sobre ganhar, é sobre ter um campo de energia pra fazer esse negócio girar. Aqui tá o segredo. O segredo não é o carro, o segredo é a sua cabeça. Já viu a expressão bíblica de glória em glória? Significa de resultado em resultado. Eu mudaria esse significado pra você entender o que é glória através de glória. Glória é resultado. Você vai chegar diante de Deus, se você chegar lá sem almas, você vai ver o que é uma vida que não valeu a pena. Se você chegar sem transformar a vida dos outros, você vai ver o que é ter sido turista na Terra e não um governante. Se você chegar de alguma forma diante da presença do Deus vivo, sem fazer o que ele te mandou, vai ser o pior dia da criação. Ali termina a criação, pra você entender. É boa isso. Então é o seguinte, o dinheiro ele é emocional. O tanto de dinheiro que você tem é o tanto de problema que você dá conta de arrumar, filho. O tanto de dinheiro que você tem é o tanto de confusão que você dá conta de entrar e dá conta de sair. As pessoas, Bruno, vão ser lembradas por 2 coisas. Os problemas que elas criaram e os problemas que elas resolvem. E os problemas que você resolve, você sempre vai ser mal pago por resolver. Mas os que você cria sempre vai fazer você ser pioneiro, porque você criou um problema. Vamos dar exemplo aqui. Esse celular aqui é uma máquina de 10 bilhões de dólares. Quem criou? A Apple. Na pessoa do Steve Jobs. Ele viu um problema. O problema é que todo mundo pirava pra uma máquina chamada... Como é que chamava aquele celular de 25 teclas lá? O BlackBerry.
Ele olhou e falou, cara, o que esse celular tem demais? Por que explodiu a venda? Todo empresário começou a comprar aquele celular, porque era um teclado de computador grande, assim, você podia apertar e tal. Aí a galera, não, é pelo tanto de teclado. Ele falou, então vamos criar um problema, eu quero um celular com tecla. O que todo mundo fez? Riu. Do mesmo jeito que riram do Henry Ford quando ele falou que ia criar o V6. E ele falou assim, vocês são engenheiros? São. Então vocês sentam na bancada ali, só vem falar comigo o dia que esse motor estiver pronto. 6 meses depois, os caras chegam com o motor, porque eles falavam que tinha que fazer em 2 blocos. Esse cara aqui, o Steve Jobs, com essa máquina custou 10 bilhões de dólares pra desenvolver ela nesse estado aqui, tá bom? Seu cérebro não dá conta de ganhar disso aqui. Então, eu depois vou te dar uma sugestão sobre isso. E você tá ficando pobre porque você tem uma máquina de 10 bilhões na mão e não sabe usar. Você é usado com ela. Mas vai ouvindo. Esse cara criou o maior problema e todo mundo pirou. Falou assim, poxa, conseguimos. O Steve Jobs viu. Deixa eu contar um segredo, conta pra ninguém que eu vou falar. Se a sua mente vê, é porque existe. Nunca mais conte isso pra ninguém, tá bom? Se a sua mente vê, funciona. Alguém fala, não tem como ir pra Marte. Eu só sei que você não vai, que a sua mente já tá fora, tá bom? Quem viu, vai. Quem não viu, fica de fora. Você imagina explicando pro índio como é que a caravela saiu de Portugal e chegou aqui. Aí o cara da caravela tava importante, falando, nós chegamos de Portugal. Aí como é que eu conto pro cara da caravela que depois de alguns anos ia atravessar, ao invés de ser 60 dias de caravela, ia atravessar em 8 horas de avião. Aí o cara pega o avião a primeira vez, no século passado. Como é que eu conto pra ele? Nós vamos atravessar em 40 minutos com o foguete. Aí o cara do foguete chega, né? Tá vendo? Até que vocês estão atrasados. Como é que eu conto pro cara do foguete que vai ter o teletransporte? Deixa eu te explicar. E agora começou a ficar ruim, né? Mas não tem. Então, eu já te falei. Você só tá fora porque sua mente tá fora, amigo. Nós vamos parar lá em Marte. O povo não entende. Cuidado. Eu vou dar uma brecha bíblica. Gênesis 11:6. Deus solta um dos maiores diamantes. A Bíblia tem mais de 30 mil versículos e pra mim ali tem um que é top 5. Então, Deus desce do céu para ver o que os filhos dos homens estavam fazendo. Eles estavam na terra de Siná, construindo a Torre de Babel, 2,4 km de altura mais ou menos. O tamanho é antropologia, não é Bíblia, tá? O tamanho não tá escrito lá. O maior prédio do mundo hoje tem 828 metros. Do passado, sem computador, sem grua, sem guindaste, sem nanorobótica, tem 2,4 km, tá bom? O que aconteceu? Deus desceu do trono para vir aqui na terra. Ou ele veio com o seu trono, mas lá está escrito, então desceu o Senhor para ver o que os filhos dos homens estavam fazendo. Aí ele fala assim, o homem era um e falava a mesma língua, unidade de linguagem. Então, a partir de agora, tudo o que eles intentarem fazer não haverá limite. Está escrito assim, ipsis literis. Sabe o que significa isso? O código do ilimitado. Anota aí, unidade e linguagem. Por que casamento estraga? Porque não tem unidade, não tem linguagem. Você quer destruir qualquer coisa? Quebre a unidade e quebre a linguagem. Sociedade não funciona com unidade quebrada e nem com linguagem quebrada. Só que Deus deixou lá aquela fala. A Bíblia tem 40 autores. E toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Mas tem um problema que você tem que avaliar. Essa é uma fala da boca do Deus vivo. E tudo que eles intentarem fazer não haverá limites. E ele vai lá e coloca uma língua para cada um. Por isso que nosso amigo Flávio Augusto virou bilionário. Por causa desse dia. Línguas diferentes. Ele ensinou uma das línguas. Isso, ele ensinou uma das línguas, que é o inglês, para todo mundo. O Wizard também ficou bilionário. O que eu quero que você entenda é que unidade e linguagem muda tudo. Por que aí eu fecho aquela pergunta que ficou em aberto da política? E como ajudar os pobres na prática pelo esporte? Por que a política não funciona aqui no país? Porque nós estamos divididos como povo. Olha que loucura. Quer que eu te prove? Vamos lá. 1990. Por que você tem que ir pra política? A China tinha um PIB de 367 bilhões de dólares, mais ou menos. Brasil, 420 e poucos bilhões de dólares. Em 1990. O que eu acabei de falar? Que o Brasil tinha um PIB maior que o chinês. 2023, China, 21 trilhões de dólares. Brasil, 2,7 trilhões de dólares. Você consegue entender que esses caras cresceram 8 vezes mais que a gente? É um absurdo ou não? Por quê? Porque lá tem uma só língua em unidade. Não vamos discutir modelo político. Lá, o próprio chinês, eu tenho negócio lá, eles falam o seguinte: uma nação, 2 sistemas. Enquanto eles não investiram no metacapitalismo, ali não andou. Em 3 anos, a China usou mais concreto que os Estados Unidos da América em 100 anos. Você consegue entender a gravidade dessa informação? Aí você pergunta, como que a gente vai mudar a vida dos outros? Você imagina alguém que senta numa cadeira política e fala assim, ó, vamos provocar o maior mutirão que já foi visto. Pegar esse tanto de gente que não faz nada e colocar esse mutirão. Você imagina o prefeito de São Paulo pegando, por exemplo, os 41 mil imóveis que a prefeitura tem e começa a perguntar essas áreas para construir casa para as pessoas que ajudaram a construir essa cidade. Aqui é a cidade mais nordestina do mundo. Não tem nenhuma cidade no Nordeste que tem mais nordestino que São Paulo. Aqui é o lugar onde tem mais italiano fora da Itália. Ou seja,
Aqui é o lugar onde os povos se encontraram. Concordo. Certo? Agora vamos pro propósito de São Paulo. Começada dia 25 de janeiro de 1554. Como é que começa a cidade? Com oração. 13 jesuítas começam a orar ali no Marco Zero de São Paulo, que é a Sé. No pátio do colégio, que é bem ali, você vai a pé do lado. Sabe o que aconteceu? Por que a cidade chama Apóstolo Paulo? Você sabe ou não? Não. Dia 25 de janeiro é a comemoração da conversão dele pro cristianismo. A cidade foi abençoada com o nome do cara que escreveu 75% do Novo Testamento. Então vamos lá. Pega isso aqui, ó. 3 coisas sobre o nome de São Paulo. Apóstolo, São Paulo. Apóstolo é enviado, no significado da palavra. São é escolhido. Paulo é pequeno. Alguém que começou pequeno, debaixo de uma profecia, de uma palavra, de uma oração, e homenageando um cara que era muito bom e que ele recebeu essa conversão, certo? Olha o que é a cidade hoje. O povo árabe veio para cá ensinar comércio, o israelita disrupção, o povo japonês tecnologia, a inteligência artificial, o povo chinês. Todos os povos vieram da Terra para onde? Para a cidade mais poderosa do hemisfério sul. Não tem outra mais poderosa, não é América Latina. É porque as pessoas aqui não entendem. A parte do meio da Terra para baixo é São Paulo. Olha que loucura. E aí a gente está diante da maior sociedade do hemisfério sul, que só numa cidade tem 12 milhões, na metrópole tem 20, e na megalópole, que é o conjunto de metrópoles, tem 30 milhões de pessoas. Aqui é o futuro do país. Aqui tudo gira mais rápido. Aí você me perguntou, como é que faz para mudar a mente das pessoas? Nós vamos descapilarizar. Quando eu falo nós, é com político ou sem político, não quero nem saber, nós vamos fazer isso. Você tem que capilarizar o empreendedorismo. Nas favelas tem mais de 1000. Você tem que criar centros esportivos, porque se você pegar o quadro de medalhas, eu desafio todo mundo que tá assistindo agora, pegar o quadro de medalha e a nação mais rica do mundo. Pode colocar, as 3 principais, tá na mesma posição de PIB e medalha. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que quanto mais a gente investir no esporte, por exemplo, menos Cracolândia vai ter, né? Esporte, mais moda. Escreve aí vocês também, ó. Esporte, moda, caráter. Já vai separando uma pergunta boa do público. Manda aí, faz o M. O M é azulzinho. Então faz o M. Já escreve assim, ó, faz o M. Ele vai separar uma pergunta, eu volto em 3 minutos. Jaque Santos perguntou, Marçal, qual mensagem você deixa para os moradores de periferia de São Paulo? Vocês vão vencer. Vocês estão diante de uma das maiores oportunidades, né, que a gente tem. A gente tem tecnologia. E se a nossa nação ela não estudar as profissões do futuro e não aprender as novas tecnologias, é nessa câmera aqui que está aberta? Se vocês não entenderem isso, nós seremos uma nação escrava. Na abolição, com a Princesa Isabel, tinha 700 mil escravos no Brasil. Na escravatura digital, vai ter 60 milhões de pessoas. Vai ser a coisa mais horripilante que a humanidade já viu. Nós somos um povo que não anda nos próprios carros, a gente não cria carro, a gente não cria computador, a gente não cria tecnologia, a gente só vende matéria-prima e compra ela. A gente vende a preço de tonelada e compra a preço de grama, você imagina? Nós somos um povo que vai ser dominado em pouco tempo se a gente não entender o que precisa ser feito. Então, para você que está na periferia, se você desistiu de prosperar, seu filho não vai desistir. Eu sou filho de faxineira. Meu pai foi funcionário público, aposentou, e eu não tinha perspectiva nenhuma de chegar onde eu cheguei. Qualquer um pode prosperar desde que deixe de ser qualquer um. E aí está o grande detalhe. Nos 12 milhões de pessoas que estão hoje na cidade de São Paulo, pelo menos 4 milhões vivem em periferia. Desses 4, 2 estão vivendo em situação de miserabilidade absurda. E aqui está a situação que você precisa entender. Acorde todo dia com motivo para fazer você vencer e repudie aquilo que te faz mal. Repudie coisas que têm destruído você, gente que tem te diminuído, ambientes que não têm patrocinado o seu crescimento. Se você colocar isso na sua cabeça e estudar, para chegar aqui hoje, eu li um pouco mais de 1000 livros. Você vai ter que estudar. Você vai ter que viver experiências diferentes. Você vai ter que se conectar com gente diferente. Você vai ter que vibrar em situações diferentes. Eu vou dar esses 5 dedinhos para você aqui, pra você nunca mais esquecer, ó. Locais novos, você encontra gente nova te dá ideia nova te dá ação nova te dá resultado novo. Novos locais, novas pessoas, novas ideias, novas ações, novos resultados. Esse é o grande segredo. Acabou. É isso que você precisa de investir. Você tem que acreditar nisso todo dia. No final das contas, o dia que você morrer, você vai assustar. Porque todo mundo só tinha um dia de vida. E todo mundo confunde achando que são 43.800. Não tem esse tanto de dia. Você está dentro de um eterno dia que na hora que ele acabar vai parecer que você só deu um espirro aqui na Terra. O que é a vida aqui na Terra? É uma experiência. É uma experiência eterna, só que essa experiência ela é humanizada. Ou seja, é uma fase que você passa aqui na Terra para servir outras pessoas, para você continuar na eternidade. Presta atenção no que eu estou te falando. Abra sua mente nisso. Nunca pare de servir, dependendo do que tiver acontecendo na sua vida. Você vai lembrar disso. Eu nunca parei depois que eu entendi isso. Nunca mais. Pode me atacar o tanto for que eu vou servir do mesmo jeito, porque eu sei que é assim que Deus honra. Deus ama fazer aquilo que você faz
pelas pessoas que ele ama. Não é pelo que você tá sentindo, não. Eu faço independente de eu estar sentindo ou não. Boa. Mas eu quero que você entenda que é o seguinte, Deus não vai falar o detalhe pra você. Deus vai te dar a visão, e se você tem uma visão, ele vai te dar a provisão. Escuta isso aqui que é muito forte. Se Deus colocou uma visão no seu coração, eu quero que você durma. O Brunet falou brincando, eu não gosto de apanhar porque diferente do Pablo, ele dorme. Eu sei que ele dorme. Porque quem tem uma visão, consegue dormir porque a provisão vai ter que chegar. Porque Deus deu a visão. Algumas pessoas precisam sonhar, outras precisam ter visões. Visão e sonho são coisas completamente diferentes. Sonho é seu. Visão é do alto. É um lugar que você não consegue chegar ainda. O que acontece? Se você entender que o José do Egito nunca precisou de palácio para governar, você vai começar a governar onde você está agora. O palácio é que gritava o nome do José, socorro, aqui falta governante. Nunca foi o José querendo governar nada. Só que o José governou sobre a sexualidade, ele governou sobre a trairagem, sobre... Ele governava a si mesmo É primeiro. esse o segredo. Mas eu ia chegar aí. Homem sabe, esse legislador nosso aqui do Senado Federal. Quem governa... Aguardem. O Salomão já não disse? Quem governa a si mesmo é mais forte que aquele que toma a cidade inteira em guerra. Ou seja, um país nos dias de hoje. E aí tá o segredo. O segredo chama-se governar. Quando eu vejo uma pessoa que domina sobre a si mesma, eu piro pra essa pessoa, porque essa pessoa é braba. Ela é resistente, ela é persistente, ela readapta, ela faz o que precisa ser feito. Você imagina a gente investindo politicamente para o nosso povo ter essa resistência. O esporte dá conta de fazer isso. Alexandre Lima perguntou, como acreditar em um país desacreditado? Eu acredito em mim, eu acredito em todo mundo que tá aqui, eu acredito no Brunet, eu acredito em você que não acredita em você ainda. Você imagina, você já tem crença o suficiente para fazer. Agora, nada supera o resultado. Por que a pessoa pode falar assim, eu não acredito em mim? Porque você não tem resultado. Marcelo, eu queria ser confiante igual você. Tinha que começar no meu comecinho lá, quando eu era gago, quando eu ficava nervoso. Em 2005, eu queria virar instrutor, ficava gaguejando. Um amigo meu na Brasil Telecom falou assim, você não vai dar conta de ser instrutor porque você fica gago toda vez. Você começa a gaguejar quando você tá nervoso. Eu só por causa da raiva que eu fiquei dele, eu fui lá e me inscrevi e acabei passando.